Marcele, Aê, deu certo. Doutor, boa e essa noite, tudo tecnologia, viu, bem? Marcele? Boa noite, tudo bem? Tudo. É, ela ajuda, mas assusta, né, doutor? É, a gente tem que se adaptar a ela, né? Hoje É, tem essa tecnologia, a gente não faz nada, né? inclusive literalmente, né? Inclusive Ultimamente. literalmente hoje, é verdade. É, que bom estar Doutor, aqui, muito tá, grata. Marcelinho? Eu que agradeço, muito grata por ter aceitado o meu convite. Agradeço também o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Já começo dizendo que assim que a live terminar, porque a gente só tem uma hora, e aí o Instagram não tem dó nem piedade, corta a gente, derruba a Boa gente gente. mesmo, mas o vídeo vai ficar registrado lá no meu IGTV, também no meu canal do YouTube, o Vai Herói, e também a gente depois passa o vídeo para o senhor, doutor, caso o senhor queira disponibilizar no seu Instagram também. Tá ótimo, nossa. Então vamos lá. Doutor, o senhor indica a meditação para as pacientes porque o senhor também é um meditador e como que a meditação entrou na sua vida caso a resposta seja positiva? Então, Marcele, primeiro é isso, boa noite, né, para todo mundo, para você, né? Eu quero dizer que eu estou muito contente de estar participando dessa nossa conversa, porque realmente é uma oportunidade de falar sobre um assunto que pode ajudar muita gente, né? Que é a meditação, tá? Então vamos lá, tá, Marcele? Eu sou meditador, tá? Eu tive contato com meditação, ainda fazia faculdade de medicina. Eu queria entender o que era meditação, e aí tinha um programa, tinha uma tal de Rádio Mundial, que eu não sei nem se ainda tem, né? E lá tinha um rapaz que Tem. falava de meditação, ele deu um curso e eu fui assistir. E eu lembro que na época, já faz bastante tempo, né? Ele falava mesmo dos começos dos estudos, foi na década de 70, ele colocou algumas coisas interessantes. Mas eu não estava, acho que, bem preparado para entender meditação. Aí, em 2014, eu fiz uma pós-graduação de medicina integrativa no Einstein. E daí a gente começou a entender meditação de uma forma científica. E depois eu fiz um curso de facilitador de meditação na Escola Paulista de Medicina. E lá com o Dr. Roberto Cardoso, né, que é o organizador do curso, que é uma pessoa incrível, né, um meditador fantástico. Lá que eu comecei a aprender mais meditação e a partir de lá eu comecei a fazer com frequência meditação. E quando que o senhor resolveu trazer a técnica também para o consultório e assim sugerir para as pacientes, doutor? Imagino que Ah, não tenha sido no começo da carreira, né? Porque tinha um não. preconceito no começo, não? Então, na realidade, eu sempre tive uma busca, né, por alguma coisa a mais, né? Acabei fazendo acupuntura, homeopatia, tudo para compor, né? E assim que eu comecei a ver o benefício da meditação, eu comecei a indicar. Então a gente começa a ver o quanto pode ajudar os pacientes. Então eu comecei a indicar. Desde que eu comecei a fazer meditação, eu já estava indicando. Que incrível, doutor, porque eu conversei já com alguns médicos a respeito e eles diziam que no começo eles não se sentiam à vontade para indicar para o paciente. É um preconceito interno, né? Antes de tudo. Na realidade, né, quando você vai em busca de uma medicina complementar, somente a medicina integrativa, a visão muda, do paciente muda um pouco, né? Você procura observar um conceito de promover a saúde e não ficar administrando a doença, tá? Mas aí tem uma coisa bem interessante, hein, Marcelinho? Nem todo paciente está preparado para ouvir isso também, tá? Então não é só o médico. Então, às vezes você vai falar sobre meditação e o paciente, sabe, ouviu, aquilo foi embora e não. E aí você vê interessante, até eu faço um exercício, eu escrevo a queixa do paciente, um ano depois a paciente volta e ela fala a mesma queixa, né? Eu viro o computador para ela e falo, olha, você falou isso a mesma coisa no ano passado, eu falei para você de meditação, de autocuidado, né? Então, essa tomada de consciência, né, para poder optar por um tipo de tratamento desses, é de cada um também, não é para todo mundo mesmo, né? Doutor, o que os estudos científicos dizem a respeito de meditação? Então, isso é muito importante, porque como você começou a falar que tem um preconceito, então, se não tiver uma evidência científica sobre meditação, ela não vai entrar no meio médico, no meio acadêmico, e não vai poder ser aceita. Então, é muito importante ter evidência científica.
Só que para a gente poder saber o que os estudos científicos falam sobre meditação, a gente precisa saber o que é meditação, tá? E aí é um problema, tá, Marcelinho? Porque se você colocar no Google, tá, definir meditação, vai vir um monte de definição, tá? Todas estão erradas, todas estão certas? Não, são vertentes diferentes, são visões diferentes, tá? Mas mesmo para o meio científico, é importante você ter uma definição de meditação bem colocada mesmo, porque os trabalhos científicos são feitos em cima de uma definição de meditação, tá? Então, acho que é bacana, antes de tentar definir meditação, a gente conceituar a meditação, Marcelinho. E conceituando meditação, eu posso começar dizendo que meditação não é, tá? Meditação não é não pensar em nada, tá? Não existe esse contexto de não pensar em nada, porque a mente da gente é uma fábrica de pensamentos, uma usina de pensamentos. Então são muitos pensamentos, um seguido do outro, pensamentos que a gente quer ter, pensamentos que a gente não quer ter, pensamentos agradáveis, pensamentos desagradáveis, tá? E isso faz com que a gente não tenha uma atenção focada, né? A nossa atenção fica dissipada. E a nossa atenção, ela é exterior. Então a gente está sempre com uma atenção exterior. Que horas a gente vai chegar no trabalho, o trânsito, a hora de almoçar, eu preciso resolver de colocar foco naquilo que você está fazendo. Até um foco interior. Então esse é um primeiro conceito de meditação, Marcelinho. Bacana. E doutor, e qual que é a importância da respiração nesse processo? Tá. A respiração é super importante, tá? Eu só quero colocar um aspecto, Marcelo, antes, tá? Que é essa coisa de ter tantos pensamentos, tá? A respiração, ela vai ser um coadjuvante, né? Ela vai ajudar o meditador a fazer uma boa meditação. Mas no enfoque da meditação, a gente tem que ter uma maneira de não ficar ligado na sequência de pensamentos, tá? Isso é, acho que, o cerne da meditação. O pensamento, ele vem, a gente não põe atenção no pensamento, não analisa, não julga, né? Deixa o pensamento embora, como se estivesse soltando um balão para o pensamento ir embora. Não briga com esse pensamento também, toda vez que ele vem. Então o pensamento vem, não analisa, não julga, solta que nem um balão. E a gente usa um artifício, chama artifício de focalização. É um recurso, tem um nome mais conhecido como âncora, para poder ajudar a gente não ficar preso na sequência de pensamento. Então, o mecanismo é assim, você foca em alguma coisa que você escolhe, tá? Um ponto na parede, uma chama de vela, a respiração. Você foca toda a sua atenção lá. Então, todos aqueles pensamentos que estão dissipados, você traz para aquele ponto, tá? Assim que você está focado na sua âncora, você relaxou a lógica. Você não tá tendo a sequência de pensamento. Você perde a âncora, vem o pensamento. Não analisa, não julga, suavemente, delicadamente, você solta o pensamento como um balão. Pega a âncora de novo, tá? Tá tranquilo, relaxou a lógica. Perdeu a âncora, vem o pensamento e você solta. Esse é o processo que você faz de meditação. E fazendo esse processo, que chama loop operacional, quer dizer, um ciclo operacional, chega um momento que você chega num estado. Um estado de alteração de consciência, um estado de percepção onde você não usa os 5 sentidos para ter essa percepção. Um estado além da mente, né? Além da linha dos pensamentos. Esse estado é chamado de estado meditativo. Tá? Então agora dá para a gente poder definir um pouquinho melhor meditação. Meditação é uma técnica para chegar num estado. E tanto a técnica como o estado, eles dão o benefício que a meditação proporciona. Tá? Então isso é bem importante. Desculpa, doutor. Não é bem importante, pode falar. Pode continuar. Tá, é bem importante, porque a gente pode interferir na técnica, ensinando a meditar, mas não pode interferir no estado. O estado é uma coisa alcançada. Tá? Então a meditação ela é um caminho, né, onde a jornada e o objetivo onde você chega é importante, mas a jornada é onde a gente pode interferir. Tá? Então é isso.
Doutor, e como aliar a meditação à medicina moderna? Porque antes a gente falava em medicina alternativa, né? Queria que o Sim, senhor falasse um pouco também a respeito disso. tá. É bem bacana, é bem importante, tá? A meditação, desde que o mundo é mundo, tá, Marcelo? Desde que o homem é homem, o homem busca formas de alcançar estados alterados de consciência. Tá? Então, antigamente, por exemplo, a descoberta do fogo, né, punha atenção e conseguia chegar no estado alterado. A experiência de caça, né, antigamente, então todo um foco para caça de atenção tinha uma alteração de consciência. Às vezes estados terminais de vida, às vezes estados de doença crônica com dor importante, tudo leva a um estado alterado de consciência. Então, o processo começou aí. Tá? As medicinas tradicionais, que a gente pode elencar aí talvez a medicina tradicional chinesa, medicina indiana, a Ayurveda, todas elas usam o recurso de meditação no tratamento delas. Tá? Então elas já usavam esse recurso, trazem por ela. Todas essas medicinas que vêm do Oriente, eles têm uma visão diferente, a busca interior. Então, mesmo no aspecto da busca de Deus, por exemplo, né, a religião ocidental cristã busca um Deus fora, né? A hindu, né, o budismo busca um Deus dentro. Então, ele já tem uma visão de busca interior. Então, na medicina já vinha isso junto. Tá? Aí começou um processo bacana de desenvolvimento de neurofisiologia. Tá? Década de 50 começou isso. Em 58 veio a medicina transcendental, que foi uma coisa bem bacana também, um mantra que você acompanhava, um estado de consciência, com pesquisa científica. Na década de 70, final da década de 70, começou a descobrir os efeitos psicofísicos que a meditação causa no organismo. Né, e conseguir mostrar isso e testar. Tá? E aí teve uma coisa muito importante que eu acho que junta aí a medicina à parte da economia, tá, Marcelinho? Em 1979, mais ou menos, tinha um médico, né, John Kabat-Zinn. Esse rapaz, ele desenvolveu a meditação, essa mindfulness, né, que é uma meditação de atenção plena. E isso foi usado lá no Vale do Silício, né, na Califórnia, nos Estados Unidos, as empresas. E o próprio Google, né, desenvolveu um sistema, né, de search yourself, quer dizer, uma busca para você mesmo. E o resultado desse trabalho todo, né, veio com um aumento na performance e desenvolvimento dos funcionários, seja na liderança, seja na diminuição do absenteísmo. Então, esse processo todo, que tem a parte financeira e a parte da neurociência, fez com que a medicina se interessasse por isso. Tá? E aí vieram essas medicinas, a integrativa, a medicina de estilo de vida, que vem isso que eu te falei, eles não vão tratar a doença, né? Eles promovem a saúde, não ficam administrando a doença. E aí as técnicas de mente e corpo, e uma delas é a meditação, foi incorporada, porque esse tipo de medicina busca, né, recursos menos invasivos para o tratamento. E a meditação, ela equilibra o seu corpo para que o próprio sistema autocurativo do seu próprio corpo possa ajudar a resolver suas questões. Então isso coube muito com a visão desse tipo de medicina. E a partir daí, você vê hoje tem no Einstein um serviço de toque terapêutico, onde eles usam todas essas técnicas. Eu trabalho num hospital público, servidor público municipal, a gente tem lá uma sala de meditação, onde a gente recebe vários tipos de meditação, várias técnicas, aberto ao público todo. Então, no SUS tem, né, o PIC, né, o Programa de Medicina Complementar. Então, está crescendo e eu acho que não para mais, tá, Marcelinho? Doutor, em alguns grupos de discussão voltados para mulheres, as mulheres reclamam muito de ginecologistas homens, né? O senhor é ginecologista e obstetra e é uma pessoa com bastante sensibilidade. E o que elas reclamam é que geralmente os homens não têm tanta sensibilidade, muitas vezes enxergam a paciente com um olhar machista, né? E eu percebo que o senhor não tem essa visão, felizmente, é claro, por isso que o senhor está aqui, por isso que eu convidei o senhor. Que bom que você percebe isso. Cientificamente falando, a mulher realmente é mais ansiosa, costuma ser mais nervosa do que os homens, lógico que, né, não dá para generalizar, mas enfim, na maioria dos casos, por causa dos hormônios, cientificamente falando, ou esse seria um olhar machista, doutor? Não, eu acho que
é um mundo de diferentes e diferenças, né, Marcelinho? Então não dá para colocar um igual ao outro, né? Acho que não funciona assim, tá? E a mulher tem a sua peculiaridade, né? Ah, você vê, a mulher ela é cíclica, ela depende dos hormônios. Então ela tem uma fase menstrual, né, uma fase ovulatória, uma fase pré-menstrual, pós-menstrual. Ela vê bem essa mudança dela na fase da adolescência, né, a puberdade dela. Depois ela tem uma outra mudança na fase que ela fica fértil, então a partir dos seus 25 anos ela está com a menarquime, né, a menstruação funcionando direitinho, a ovulação super certinho. E tem a fase da menopausa. O homem é mais retilíneo, né? Eu acho que isso é por conta da própria espécie mesmo. O desenvolvimento da espécie fez desse jeito, né? Ninguém é melhor nem pior, né? Então eu acho que a questão hormonal, ela identifica a mulher com a identidade dela. Então a gente tem que entender. E aí eu vou te dar um exemplo bem prático, né? Quando a gente conversa sobre TPM, tá? Que na realidade é o nome que se conhece, né? É uma síndrome pré-menstrual, né? Muitas vezes eu tenho um casal que vai no consultório e aí eu tenho que explicar para o marido, né, que isso, a TPM é mais uma exacerbação dos sintomas pré-menstruais, então é uma patologia. Tá? Então ele tem que entender que isso é uma patologia, então ele não pode menosprezar esse processo. Então a gente acaba passando isso, mostrando que isso é um aspecto hormonal e é da mulher. Tá? Da mesma forma que a mulher ela tem essa inteligência linear, né, essa inteligência hormonal. Ela consegue ver vários eventos ao mesmo tempo, né, definir várias coisas ao mesmo tempo, colocar várias frentes. Né, e o homem não. Né, o homem é uma coisa mais retilínea, né, que está ligado à caça, né, ele vai buscar. Né. Então, eu acho que dá para poder ver a sensibilidade da mulher e os hormônios fazem parte disso. Tá? Mas não tem nenhum tipo de frescura, nada disso. É realmente uma coisa hormonal e que tem as vantagens e as desvantagens. Né? Doutor, sob o ponto de vista biológico, daria para dizer que a mulher é mais instável emocionalmente do que o homem, e aí a meditação entraria como uma das ferramentas para a gente ter mais estabilidade emocional, felicidade, tranquilidade, clareza? Legal isso. Bom, deixa eu te colocar então já num contexto, quer dizer, o que a gente pode fazer no consultório de ginecologista para a mulher, né, nesse sentido. E aí vou pegar o exemplo da TPM mesmo, tá? E eu aí estava lendo um artigo de uma moça que ela é hipnóloga, e ela estava falando de meditação, e ela mudou a sigla, né, TPM, que é tensão pré-menstrual, ela já colocou tempos para meditar, né? Então, quer dizer, a meditação já entra Sensacional. aí, tá? Sensacional. E, então, o que acontece? A mulher tem essa ciclicidade. Então, se no pré-menstrual ela está um pouco mais intolerante, se ela está um pouco mais triste, tá? Ah, se isso é aceitável, o quanto ela fica, isso não interfere no relacionamento afetivo, no trabalho, no desempenho esportivo dela, tal, é normal dela, tá? Não tem nada de errado, não tem o que tratar, tá? Mas se isso fica mais intenso, isso pode interferir na qualidade de vida dela, né? 5% das mulheres têm um quadro de disforia nessa região, né, nessa época, onde ela acaba tendo se separando do marido, perdendo emprego, né? Quer dizer, tem coisas importantes aí. E os trabalhos mostram, tá, que a meditação ela pode ajudar a melhorar alguns dos sintomas comuns que tem na TPM, que é, por exemplo, a retenção de líquido, que leva a inchaço de abdômen, dor de mama, tá? Alteração do humor, né? Tendência à depressão, né? Desejo de carboidrato. Então, a meditação tem trabalhos mostrando que ela vai intervir, ela vai melhorar essa retenção de líquido e vai melhorar a instabilidade do humor. Tá? Então, isso tem muita evidência científica. Então, a meditação ela é um recurso para a TPM, que é uma das coisas que a gente pode usar no consultório ginecologista. Outra coisa que eu vejo é a cólica menstrual, que chama de dismenorreia, e às vezes distúrbios de ovulação, que pode levar a uma irregularidade menstrual. Tá? Todos esses dois sintomas, eles são também, tem um incremento pelo estresse. O estresse piora a cólica, de quem já tem cólica menstrual, o estresse piora mais ainda. Tá? E o estresse pode dar uma dificuldade de ovulação e até ter uma dificuldade de fertilidade. Aí. Então, a TPM, a meditação, ela interfere na situação de estresse, então ela ajuda, né, ela diminui a resposta ao estresse crônico, tá?
E ela consegue, então, melhorar esses sintomas também na mulher, né? A cólica menstrual e o problema ovulatório. E um outro contexto aí é a menopausa, né? Então, a menopausa também, você tem alteração de humor, tá? Você tem alteração de autoestima, né? Nesse momento, é uma mudança na fase da vida da mulher. Ela está acostumada com o estrogênio dela e, de repente, ela não tem mais estrogênio, que é um hormônio bom, que ajuda, tá? E tem o sintoma, que é o sintoma específico da menopausa, que é a onda de calor, tá? E aí a meditação tem trabalhos mostrando que ela vai diminuir a incidência de onda de calor e de sudorese noturna. E nessa época que a mulher vem buscar, às vezes, um tratamento alternativo, porque ela às vezes tem medo de uma reposição hormonal, que é o padrão ouro de tratamento, mas que pode ter complicações, como aumentar a incidência de câncer de mama, por exemplo, tá? Então a meditação entra como uma alternativa super boa para essa fase também, tá? E para mulheres que estão tentando engravidar e para aquelas que já estão grávidas, doutor, de que forma a meditação pode auxiliar aí para ter um processo mais suave? Ó, eu não tenho assim, nenhuma evidência que eu conheça de facilitar para engravidar, tá? Então a gente imagina que ela lidando com estresse, quem tem o estresse que leva a um distúrbio ovulatório vai ter uma melhora, tá? No consultório a gente faz acupuntura também, a acupuntura a gente usa antes e depois de fazer uma implantação de embrião, e aí tem realmente uma ajuda, né, nesse processo. Na gravidez, principalmente nessa época de pandemia, Marcele, a meditação, acho que ela vem, nossa, muito bom. Eu tenho muitas pacientes grávidas e que em casa, principalmente as que têm filho, tá? Ela tá grávida, ela tem aí 1 ou 2 filhos em casa, tem o marido, tem que tomar conta de tudo, não pode sair, sabe? A situação fica complicada, tá? A gente tem que trabalhar com um pouco de psicólogo e conversar. Então, a meditação aí é um recurso muito bacana, porque ela vai diminuir o estresse, vai diminuir a ansiedade, estabiliza esse humor, então melhora a qualidade do sono, dá mais disposição, melhora a cognição. Então, para a mulher que está em casa, para todo mundo que está em casa, né, nessa fase de distanciamento social, tudo, isso aí ajuda. Mas para a gestante ainda mais, né, nesse processo todo. E na gestante, eu acho que tem uma coisa muito bacana com a meditação, porque durante a gravidez tem um conceito de temor ao parto, de temor à dor do parto. Isso vem com a mulher, né? E aí existem cursos preparatórios para poder deixar a mulher numa condição melhor para o próprio parto. Só que a maioria desses cursos, eles são focados na informação dos tipos de parto, do cuidado com o nenê, da amamentação, tá? Eles não têm dentro deles, né, técnicas de relaxamento que vão melhorar esse quadro de ansiedade. Então, a meditação entra como um programa, tá, para a preparação da mulher, isso a gente usa no consultório, né? Então, a preparação da mulher para diminuir o quadro de ansiedade, principalmente para o final da gravidez. E aí tem trabalhos mostrando que a meditação diminuindo a ansiedade nesse período diminui a chance de parto prematuro, diminui a chance de nenê com menos 2,5 kg, nenê pequeno, tá? E trata essa ansiedade. A ansiedade, que às vezes no fim da gravidez, Marcele, deixa a mulher tão preocupada que ela começa a questionar o próprio parto dela, né? Se ela consegue esperar, se ela não consegue. Então atrapalha um pouco o final. Então melhorando a ansiedade, certamente ela vai ficar numa condição melhor de esperar entrar em trabalho de parto, e aí ter um parto mais adequado, né? Doutor, o senhor já recebeu no consultório mulheres com depressão pós-parto? Eu sei que essas mulheres também, né, devem buscar ajuda de psiquiatras, psicólogos, mas enfim, alguém que relatou para o senhor que teve melhora com a meditação? Então, olha, a meditação, aí é bem bacana isso também, porque a meditação tem muito trabalho, né, com meditação durante a gravidez. Tem poucos trabalhos, tá, para depois do parto, imediatamente, para a mãe que está cuidando do nenê, tá? Mas tem um trabalho de mindfulness que faz exatamente isso. A mulher que faz meditação depois que ganha o nenê, ela tem mais empoderamento, tá? Ela tem mais segurança, mais autoconfiança. Então ela consegue lidar com os problemas do pós-parto em casa, cuidar do nenê, amamentar, tudo, de uma forma muito melhor, tá? Então essa é uma vantagem da meditação também. E é
claro que tem que ser avaliado individualmente cada caso, né, Marcelo? Casos de depressão mais importante, a gente tem que ter um suporte todo, né? Como você falou, do psiquiatra, do psicólogo, às vezes medicamentoso. Mas a meditação ela é um recurso, tá? Eu não acho que a gente tem que só ter a meditação nesses casos, principalmente se for uma depressão pós-parto mesmo, tá? Não só uma tristeza, tá? Tá. Doutora, a gente recebeu aqui uma pergunta da Carmen, queria que o senhor comentasse a respeito. Ela disse o seguinte: no yoga exercitamos o foco total na respiração e depois no movimento em você mesmo, promovendo também uma meditação durante a prática. Poderia falar um pouco sobre isso? Posso, tá. Yoga é uma coisa bem bacana, a gente indica também durante o acompanhamento do pré-natal. Você tem todos os pranayamas, né, tem os asanas e tem sempre a meditação junto também. Faz parte dessas práticas orientais, principalmente, né. Então, aí a gente vai no conceito do que é meditação, tá, Marcelino? Então, no conceito que eu coloquei, é uma meditação que está baseada numa definição bem específica, né, da meditação. Você tem que não estar seguindo a sequência de pensamento, tem que focar na âncora. Com isso, você vai ter o que a gente fala que é uma meditação médica, né, vai ter um efeito super bom com ela. Mas as outras práticas de meditação também vão poder ajudar da mesma forma, tá? Talvez em intensidades diferentes, em tempos diferentes, tá? Mas todas vão ser práticas que vão poder ajudar. Mas nos trabalhos científicos, essas práticas que estão baseadas numa coisa que a gente chama de definição operacional de meditação. Essa definição operacional, ela não existe. Então você consegue saber os resultados mesmo com essa prática. A prática de yoga vai ajudar? Vai, com certeza. Se ela se sente bem, se isso ajuda ela na hora, sem problema. Tá? Tem que fazer. O senhor já recebeu no consultório paciente que começou a praticar meditação graças à indicação do senhor e aí acabou contagiando outras pessoas, o marido, por exemplo? Então, Marcelo, é bem bacana isso também, tá? Tem experiências incríveis no consultório. Então, tem paciente que chega, eu vejo, eu explico e falo, olha, meditação seria uma coisa bacana. Tem um trabalho sobre tabagismo, tá? Então, se a paciente que é tabagista vai no consultório e o médico fala, ele tira 5 minutos da consulta dele, toda vez que ela vai, sem impor nada, mas explicando os malefícios, dando as orientações de como parar de fumar, essa paciente tem muita chance de parar de fumar. A meditação é a mesma coisa. Então, toda vez que eu vou lá e falo um pouquinho, ela tem muita chance de virar uma meditadora. Tá? E eu como é que eu faço com a paciente quando vai lá? Eu explico a vantagem da técnica, falo que é uma técnica de baixo custo, você pode fazer em casa, né? Precisa só de disciplina e força de vontade. Né? São as duas coisas. Meditação é prática. Tá? Eu normalmente oriento uma literatura, que é o livro do Dr. Roberto Cardoso, chama Medicina e Meditação. Ele que é o nosso instrutor lá na Escola Paulista. Ele é um cara incrível e esse livro dele é fantástico. Então eu passo para a paciente ler e eu dou um suporte para ela, como um facilitador de meditação. Então já houve caso de você vir, eu indico o livro, tá? Você fala, que legal. Aí vem no ano seguinte, ela fala, olha, eu acabei de comprar o livro. Aí vem no outro ano, ela fala, olha, eu comecei a meditar, tá? Então, quer dizer, de quando eu dei o livro, demorou um tempão para meditar. Mas a meditação, ela influencia. Eu tenho no próprio prefácio desse livro, ele diz mais ou menos assim que se você quiser mudar o mundo, você pode se filiar a um partido político, você pode levantar uma bandeira de uma causa, você pode se pôr à frente de um movimento, né? Ou você pode meditar, deixar que a meditação transforme você, e aí você transforma quem está na sua volta. Tá? Aí uma sábia O seu zen exemplo, né? o que você pode dar para o outro é o seu exemplo. Então, quer dizer, é muito bacana. Eu e duas amigas e eu demos um workshop de meditação lá no hospital da prefeitura. E eu convidei várias pacientes, a gente mandou, né, um convite. E foi super gratificante quando eu vi que do pessoal que foi, muitas foram com o marido já, para poder aprender a meditar. Então, certamente, a gente influencia, e a mulher em casa, né, Marcelinho, você sabe, influencia tudo, né? É ela que manda. Então, ela determina, né, ela vai lá, o marido vê o exemplo e fatalmente, o que você está fazendo aí, né?
Doutor, tem Influencia duas sim. perguntas aqui. Vou pedir para o senhor responder também. A primeira é da Flora. A meditação auxilia na hora da amamentação, quando a mãe não tem, quando a mãe não tem bico no seio, aliviando a dor? Eu acho que ela quis dizer quando o bico do seio começa a doer, né? Se a meditação Tá. pode ajudar para aliviar a dor. Então, a meditação, ela ajuda nos quadros de dor crônica, tá? Então, as dores agudas, elas atrapalham a meditação. Tanto é que a gente, quer dizer, é difícil fazer meditação com a dor aguda, tá? Tanto é que, assim, no parto a gente orienta a meditação como uma profilaxia, né? Uma prevenção, uma preparação. E não orienta a meditação durante o trabalho de parto, tá? Então, para essa dor aguda, eu não acho que a meditação, objetivamente, é a melhor coisa, tá? Mas se você for uma meditadora, certamente você vai estar menos ansiosa, tal, e o efeito dessa dor vai repercutir menos em você. Quero aproveitar, o senhor falou sobre partos, que o senhor não indica meditação em partos, mas eu já ouvi falar de processo meditativo, eu não sei bem qual é o vocabulário, mas durante o parto. Então o senhor acha que não é o indicado, na opinião do senhor? Na realidade, assim, não é que não tem uma indicação. Você tem um monte de possibilidades, né? Então você pode. Eu acho que o meditador, tá? Mesmo numa situação mais aguda, se ele é um meditador, tá? Ele pode usar essa técnica, esse recurso, porque ele já é um meditador. O que eu digo é assim, eu acho que o benefício maior da meditação na gravidez é na preparação para a gravidez, é tratar a ansiedade dela, tá? Ah, Nos sim. quadros de dor aguda, a meditação não tem tanta evidência. Ela tem evidência maior nos quadros de dor crônica. Então, a paciente que tem, sei lá, fibromialgia e for fazer meditação, ela vai ter um benefício, tá? Vai liberar neurotransmissor, vai poder ajudar. Mas para dor aguda eu não vejo tanto benefício. Mas eu acho que a meditação entra com uma preparação para o parto e realmente auxilia muito. Bacana, doutor. Mais uma pergunta, deixa eu ver aqui. Higsan, eu não sei o nome exatamente. Alguma restrição de fazer a meditação deitada na cama? Não consigo ficar sentada na cadeira porque dói as costas. Isso é muito comum, né, doutor? As pessoas começam a sentir dor no corpo e a mente tentando te tirar dali. Como que faz? Exatamente. A mente, ela faz o que ela tem que fazer, pensamento. A mente, ela atrapalha. Não é que ela é errada, ela quer pôr a existência dela, né? É Então, o papel dela. é o papel dela, tá? Então, aí, muito bacana isso que você falou, tá? E aí eu vou ampliar um pouco isso, tá, Marcelinho? Meditação é para todo mundo, tá? Não, tá? Tem patologias que a meditação vai atrapalhar. Então, distúrbios psicóticos, bipolaridade, esquizofrenia, depressão muito acentuada, tá? Tudo isso a meditação pode até piorar o quadro. Então, você tem que estabilizar melhor esse quadro para poder indicar uma meditação. Por isso que a meditação bacana ela é indicada por alguém que é qualificado para poder indicar. Então, e usar o bom senso, né? Todo mundo vê que tem alguma coisa mais complicada, vai buscar uma ajuda. Então, isso é importante. Agora, existem técnicas de meditação diferentes, tá? Então, esse tipo de meditação que a gente está falando é uma meditação passiva concentrativa. Então, você está quieto, focando num objeto. Mas você tem meditações ativas. Por exemplo, tem os monges vietnamitas, a meditação deles é caminhando. O foco, a âncora, é no pé mexendo na terra, tá? Então, você tem práticas de meditação com canto, com dança, né, que põem assim, situações catárticas, quer dizer, então tem muita opção. Então, se essa moça ela tem dificuldade em ficar sentada meditando, ela pode usar uma prática ativa. Se for bem orientadinha, tal, tudo, é bem legal, tá? E deitado, de uma maneira geral, se praticar a meditação deitada, você tem um risco muito grande de dormir, tá? E meditação não é dormir, né? Então, por isso que você se colocando numa posição, a coluna ereta, você precisa de uma prática de respiração. Então, se você não ficar com a coluna ereta, você tem uma dificuldade de respirar. Então, a gente não indica normalmente fazer meditação deitado, pelo menos para o iniciante na meditação. Doutor, não sei se o senhor falaria sobre isso, né? Porque não é exatamente algo que a medicina tradicional avalia, mas também tem a questão da energia fluir melhor quando a gente está com a coluna ereta, ou o senhor acha que não tem a ver falar sobre isso?
Então, tem algumas coisas também, tem tudo a ver falar sobre tudo, né, Marcelo? A gente fala, né? Vamos falando, né? Mas na realidade é assim, ah, vou também abranger um pouquinho, tá? A meditação está ligada com religião, tá? Não necessariamente, tá? Mas é proibido usar alguma prática religiosa durante a meditação? Também não, tá? Então você tem a meditação cristã, tá? Tem dos médicos do deserto, né? Que fazem meditação cristã com um mantra específico. Tem a meditação dentro do judaísmo, na Cabala, onde eles fazem uma meditação com a cabeça no joelho, com algumas rezas, né? Então você pode usar esse conceito. Está descrito também, Marcelo, que 25 a 50% de quem faz prática meditativa constante, tá? Refere a alguma grande presença, refere a um sentimento energético, refere uma divindade, uma presença a mais, tá? Então, tem um link com tudo. Então, tem algumas coisas, por exemplo, quando você medita, você mexe em áreas cerebrais que às vezes te dão a impressão de que você está inchando, tá? Ou você perde a noção do corpo, tá? Então, isso é uma alteração cerebral que vai para isso. Agora, o que não implica, tá? Você chegar num estado meditativo, um estado além da mente, tá? E ter realmente aí uma experiência, né? Mística, tá? Mística de mistério, né? Mística de uma coisa mais divina, tá? Então, não impede, porque muitas práticas, como as práticas muçulmanas, né, de dança, que o sufi, que é uma religião específica do islamismo, fazem, né, práticas meditativas para ter um encontro com a divindade, né? Quando você vai falar em energia, né, é interessante, tem alguns aspectos, tá? A gente tem nas células, né, um organelo da célula que chama mitocôndria, que é onde produz energia. Então, quando você fala em energia no seu corpo, a gente tem essa energia que é produzida para dar a vida mesmo para a gente, tá? E aí, né, eu acredito que além então desse corpo, a gente tem um invólucro aqui energético. Acho que a coluna ela é importante nesse sentido. Quando se faz acupuntura, os meridianos, talvez eles estejam ligados, tá? Nesse corpo mais energético que a gente tem. Eu acho que isso influencia. Mas é importante deixar bem claro, tá, Marcelinho, que a meditação que a gente está falando é uma meditação médica, não tem nenhum aspecto religioso, né? Nenhum aspecto esotérico, tá? Mas não é proibido ter. Bacana, doutor. E achei importante tudo isso também, porque assim, as pessoas, elas acreditam que meditar é algo completamente místico, que elas vão lá fechar o olho e aí vão começar a ver, né, coisas, e não é isso, né? A meditação é justamente você aprender sobre simplicidade, né? Que o momento presente, você aproveitar o momento presente sem se focar no futuro ou no passado, porque é como diz o Osho, né? O ego entra pela porta de trás. Então, a partir do momento que Sim. você pratica a meditação esperando qualquer coisa, tendo qualquer expectativa, você deixa de se beneficiar, de aproveitar tudo que a meditação pode te proporcionar, né? Exatamente, Marcela. A meditação, ela é feita sem finalidade de alcançar nada, tá? Então você não tem um objetivo, eu vou meditar porque eu quero ficar calmo, tá? A gente até brinca, tá? Que de repente você pode fazer uma meditação ao invés de tomar um Lexotan, tá? Para ir para uma reunião de condomínio, tudo bem, tá? Da mesma forma como eu fiz uma meditação para começar a nossa live, tá? Para ficar mais tranquilo, tá? Então você usa os recursos da meditação, mas não é com objetivo. É uma técnica que é feita sem o objetivo imediato. E isso é um motivo de desistência de meditador, tá? Ele não conseguiu aquele objetivo que ele queria, ele desiste, tá? A outra coisa do ego é super importante, tá? A meditação, às vezes, aí falando de uma forma, saindo um pouco mais do contexto mais científico, né? Meditação, às vezes, ela mostra para você um lado sombrio, tá? Que acaba aparecendo. Então, está muito ligado ao seu ego, tá? Porque quando você faz uma experiência de estado meditativo, talvez ali você está encontrando a sua presença pura, o seu eu puro, tá? Enquanto você não chega lá, você está ligado com o seu ego aqui. Então, isso que você vai. Por isso que quando você chega no estado meditativo, você não consegue, na realidade, você não consegue descrever o que é. Porque está além da linha do pensamento, além da lógica, tá? É uma percepção sua, não é que você é proibido de contar. Você não consegue contar, porque é sua.
Quando você está contando, é porque você não estava nesse estado. Você está num estado imaginativo. Sim, E aí você fala, nossa, que bom que eu estou é, aqui, como é lindo, nossa, que... E não é, você saiu desse estado, você não está meditando, você não está em nada, tá? Então é esse o processo. Marcelo, deixa eu te é, perguntar uma coisa só. Você medita também? sim. Sim, medito há 10 anos, doutor. Gosto Que bastante. legal. Já experienciei vários processos, vários tipos de meditações. Gosto bastante, vi benefícios em todas as áreas da minha vida, em todos os meus corpos, inclusive Sim, no físico. isso. Não, bem bacana isso, tá? É legal sentir isso para falar, é bem legal, tá? Marcelo, eu não sei se depois, se você quiser, se você achar que cabe, a gente podia fazer uma praticazinha de meditação no final, de 5 minutos. Eu não sei se a gente tem isso. Eu acho que a gente pode fazer, doutor, de repente agora, porque daqui a pouco a live se encerra, né? A gente só tem 1 hora. E aí eu acho que a gente pode fazer isso agora, porque a gente tem esses 5 minutos agora, por exemplo, para não deixar fazer muito para o final Tá. e aí depois sair correndo e se desesperar. A gente tem quanto tempo agora, Marcelinho? Deixa eu ver aqui. Bom, são 15 para as 8, eu comecei, era 8:01, então a gente tem mais ou menos uns 15 minutos, doutor. Tá. Então, tudo bem, vamos fazer? Assim a gente mostra na prática, Vamos. né, o que que tem, tá? Então, eu vou fazer assim, como um facilitador normalmente acaba tendo que fazer. Então, eu vou explicar a técnica, né, como se eu estivesse explicando para você, tá? E tá todo mundo vendo. Aí já aproveita quem quiser e puder, né, achar um lugar mais tranquilo, e tal, para poder fazer essa prática e experimentar um pouco. Só que antes eu vou falar um minutinho sobre respiração, tá? Quem faz uma respiração adequada tem mais benefício durante a prática da meditação, tá? Então ele pula degraus. A própria respiração abdominal já traz alguns benefícios psicofísicos. Então, com o Dr. Roberto Cardoso, ele fala dos 5 segredos da respiração. Tá? Então a respiração ela tem que ser nasal, ela tem que ser silenciosa, ela tem que ser harmônica, quer dizer, a inspiração tem que ser ao mesmo tempo da expiração, ela tem que ser lenta e ela tem que ser abdominal. Tudo bem? Vamos lá. Então eu vou repetir, né? A inspiração tem que ser nasal, silenciosa, harmônica, lenta e abdominal. Então vamos primeiro fazer um exercício de 1 minuto, e eu vou contar aqui, tá? De respiração. Aí faz o silêncio e a respiração. E aí eu falo quando a gente começa e quando termina. E quem estiver junto, né? E aí você fica aí quem eu estou orientando, tá bom, Marcelinho? Então Doutor, uma vamos lá. dúvida. Melhor olhos abertos ou fechados? Então, você pode deixar os olhos abertos, olhando para baixo, mais ou menos 45 graus, tá? Ou deixar fechado, tanto faz, tá? Tá bom. Então vamos lá, todo mundo. 1 minuto de respiração e eu vou conduzindo a respiração, tá? Então a respiração ela é nasal, ela é lenta, ela é silenciosa, ela é harmônica e ela é abdominal. Ao entrar o ar, ao inspirar, estende um pouco o abdômen. Se tiver dúvida, pode colocar a mão no abdômen e ver que a mão está sendo empurrada. Ao expirar, contrai um pouco o abdômen. Uma posição confortável. Coluna ereta, as mãos sobre as pernas. Isso, vamos voltando então.
Pode respirar normalmente. Jóia, deu para sentir, né? Como faz a Sim. respiração. Bacana. Então, reforçando só, Marcelo, a meditação, e você sabe, meditação é prática, tem que ser feita. Então, se a gente começa a se preocupar muito, né, com todos os detalhes, tá? Então tem que ser feita. Então, por isso da gente fazer uma outra prática agora. Então, vamos fazer uma prática que está no próprio livro do Dr. Roberto, que é uma prática de 3 tempos. Então, eu vou explicar a prática. Tá? Então, quem está fazendo só presta atenção, não precisa fazer agora, só entender a prática. Então, vai sentar, né, coluna ereta, um lugar confortável, as mãos sobre as pernas, o olho pode então ficar fechado, olhando 45 graus para baixo. E aí vai fazer assim, vai encher, né, a barriga, vai inspirar e vai contar de 1 até 3. Aí a gente só presta atenção por enquanto, né? Então, 1, 2, 3, segura a respiração, o tempo para dizer uma paradinha. Tá? Aí solta a respiração, 3, 2, 1. Não faz nenhuma parada e volta. 1, 2, 3, uma paradinha, 3, 2, 1. Então vai ser essa técnica, tudo bem? Então tá bom. Uh, eu vou repetir, tá? Então, sentado, posição confortável, coluna ereta. Então, nós vamos colocar a âncora, o foco, vai ser na respiração e nessa contagem, que é uma contagem mental apenas, tá? Então, a gente põe atenção, inspirando, né, lento, 1, 2, 3, dá uma paradinha, para dizer uma paradinha só mentalmente, 3, 2, 1, tá? Então vamos começar a fazer. Então, na realidade, quando a gente fala da meditação, que precisa ter uma técnica bem definida, é isso. Você define a técnica. Então, o meditador vai ficar atento à técnica, tá? Com o passar do tempo, ele vai chegar no estado. Então, seguindo essa técnica e usando a âncora, que aí são 2 âncoras, é a respiração, prestando atenção na respiração e na contagem, tá? Vem um pensamento, o que a gente faz? Não briga com o pensamento, não analisa, não julga, solta ele como um balão. Tá? E aí foca nessa âncora, só pensando nisso. Então tá pensando na âncora, aí lembra que já está tarde, que o jantar está chegando, que você está com fome, você perdeu a âncora. Tá? Solta o pensamento, volta para a âncora. Tá? Então vamos fazer, só para a gente não demorar muito, nós vamos fazer 3 minutos dessa técnica, tá? Combinado? Então vamos lá, pessoal. Perfeito. Posição confortável, cômoda, mãos sobre as pernas. E pode começar.
Muito bem. Vamos voltando. Isso. Que bom. Nossa, que gostoso. Muito. Ai, que legal. Que bom, Marcelinho. Doutor, queria comentar uma coisa com o senhor. Primeiro, muito grata por essa Claro. experiência. Quando eu comecei a fazer meditação, eu me lembro que eu li um livro que falava assim, que depois de um tempo de prática, você começa a ouvir as batidas do seu coração quando você faz meditação. E quando eu li aquilo, eu falei, meu, eu nunca vou conseguir chegar a esse nível, porque vai ser, nossa, um nível tão elevado. E hoje eu fecho o olho e já ouço. E eu falo, gente, mas isso é tão simples, não tem nada demais, né? Isso, Porque, de novo, o ego entra pela porta dos fundos e aí fica isso. imaginando grandes coisas e Não, achando. Mas não, é algo muito simples, né? não, é simplicidade mesmo, tá? E assim, não existe uma meditação que é a certa, tá? Então tem várias técnicas, tal. Esse conceito que a gente tem de meditação médica, usando uma definição operacional, né? Essa definição operacional, ela está citada em muitas revistas indexadas, né? O Roberto Cardoso fez a definição em 2004. Então essa meditação médica eu acho bem bacana, porque ela é bem objetiva mesmo. É para fazer isso e para conseguir os resultados, para passar pela experiência. E aí você falou, quando você está meditando, já há muito tempo meditando, você vai sutilizando essa tua meditação. Então essas percepções, né, esses resultados vão ficando cada vez melhores com isso. E você passa por fases. Às vezes você está indo super bem, de repente você dá uma estagnada, tá? E depois você fala, nossa, não deu certo, aí você vai. Então, e o trabalho com o ego eu acho que é muito importante, porque o Sim. ego no meditador tem alguns aspectos. Então, por que o pessoal para de meditar? Por preguiça, né? Porque a meditação é uma higiene da mente. É um momento que você deixa a sua mente parada e ela está limpando. Você tem que usar isso como se fosse escovar os dentes, tá? Aí você vai meditar. Você para porque você, às vezes, por ser meditador, as pessoas te olham e falam, nossa, esse cara é um iluminado, né? E às vezes você tem uma percepção maior, você fala, nossa, essa pessoa falou e ele acertou em cheio, né? E esse ego vem para você. Isso atrapalha a sua técnica. Você acaba não evoluindo na técnica. Você pode parar, às vezes, por solidão, como é uma técnica que você está sozinho. Tá? Então, existem algumas meditações, como, sei lá, zazen, essas coisas que você faz mais em grupo. Então, às vezes, é preciso isso daí. Tá? Então, tem que pôr atenção e o importante é meditar, tá, Marcelo? Se a gente conseguir que uma pessoa que medite por um mês, ela vai virar um meditador, tá? Então, a gente quer que alguém já comece a meditar e vamos sair contentes daqui, né? Doutor, a gente tem acho que só mais 2 ou 3 minutinhos. Eu vou dar 2 recados aqui rapidinho, repetindo o recado que eu já dei no começo do vídeo. Então, assim que esse vídeo terminar, que essa live terminar, o vídeo vai para o meu IGTV. Também vai estar o vídeo completo lá no meu canal do YouTube, o Vai Herói. E é isso. Então, vamos responder aqui 2 perguntas. A Sandra quer saber se é normal ela sentir o corpo pulsar durante a meditação. E também, deixa eu ver, a Nicole quer saber se crianças também podem meditar e se sim, a partir de qual idade? É bem bacana isso, tá? Duas coisas rapidinho respondendo, né? Sentir pulsar. Tem duas coisas quando você tem sensações. Pode ser uma reação autonômica do corpo, você sente formigamento, uma coceirinha, tal, tudo. Isso é o corpo reagindo, tá? E a mente também tentando atrapalhar o seu processo, tá? Pode ser isso. E a outra coisa pode ser que você diminuiu tanto o barulho dos pensamentos que você consegue realmente perceber tudo, tá? Então precisa entender. E o foco é se você sai da âncora ou não. Se você está na âncora, tá? Você está meditando, então você está chegando num estado. Se você saiu da âncora, você está sentindo isso tudo e você não está meditando mais, tá? Criança pode fazer também, tá? Depende do grupo, talvez 3 anos, não dá para dizer. Mas tem alguns exercícios que eles põem lá, como respirar e assoprar a florzinha, para poder fazer como se fosse uma âncora. Pode fazer, tá? Então, a partir dos 3 anos, não vejo problema de fazer, tá? Mas eu não tenho muita experiência com criança aí para poder dizer com mais detalhe, tá, Marcelo? Doutor, eu super agradeço a experiência, a entrevista.
todo o conhecimento que o senhor passou para a gente, muito grata. O senhor quer deixar algum contato, redes sociais, enfim? Eu fico com a minha rede social disponível, tá? Marco José Pires, né, no Instagram. Então fica disponível para quem tiver dúvida, quiser deixar, às vezes está meditando e quer te esclarecer alguma dúvida, mesmo para eu indicar locais de cursos, indicar alguma coisa, eu fico à disposição. Tá? Uma pessoa disse aqui que adorou a live, que é para a gente fazer outras, faremos. Também adorei, muito Faremos. grata. Tá bom, muito obrigado, tá, Marcelinho? Obrigado a Até todos, a tá? Boa noite a próxima. todos. Tchau, tchau. Obrigada, doutor. Tchau. Obrigada também a todo mundo que acompanhou a gente. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau.